Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Bom, vamos falar de Flamengo e Bahia, pré-jogo de Flamengo e Bahia. Muitas dúvidas, muitas perguntas e nem muitas respostas assim. Como é que o São Paulo vai escalar esse time do Flamengo, hein? Vai ter Bruno Henrique e Gabigol de volta depois de quase um ano? Ele vai poupar? Quem será que ele vai botar para campo nessa partida das 4 horas da tarde desse sábado? 13 de maio, na Fonte Nova lotada, os ingressos todos vendidos. Bom, eu tenho alguns palpites, acho que em algumas posições ele não tem muitas reservas, então não tem muito o que fazer. Talvez ele poupe um ou outro jogador, mas acho que ele vai ter que colocar um time pelo menos de 60% a 70% de jogadores que vêm atuando. Alguns ele deve colocar no segundo tempo, como o Gerson, para dar ritmo. Outros que vem voltando agora de contusão, com certeza vão ser aproveitados. Gabigol está de volta e com certeza vai jogar, porque ficou fora da última partida por suspensão. E tem a lesão do Pedro, que já foi confirmado que vai ficar aí 10 dias fora. Então, o Flamengo vai se ressentir desse grandíssimo jogador. Vamos falar um pouquinho mais desse Flamengo e Bahia. Vamos mostrar um pouquinho para vocês agora desse Bahia. Como é que esse Bahia defende, como é que ele ataca. Fechado? Então vamos nessa. Bom, então vamos lá. Pré-jogo do Flamengo e Bahia, Campeonato Brasileiro, sexta rodada, 13 de maio, Fonte Nova, às 4 da tarde. Sistema de jogo do Bahia, 3-4-3, aí fica variando de 3-4-3 para 3-4-2-1, para 5-4-1, aí depende de como é que você vai interpretar e como é que o time vai se portar em campo também. É o 13º colocado, está uma posição abaixo do Flamengo, 2 vitórias e 3 derrotas, mesma campanha do Rubro Negro. 6 gols marcados em 5 jogos, 13º melhor ataque, um ataque que faz pouco gol. E o XG do Bahia é um XG de 5,96, ou seja, é um XG condizente com aquilo que ele tem de gols marcados, né? Diferente do Flamengo, por exemplo, que tem um XG que são os gols esperados, aquilo que você cria de chance e aquilo que você realmente faz de gol. Existe uma diferença maior do Flamengo do XG para o que o Flamengo realmente marca de gol, porque o Flamengo perde chance, bastante chance. Tem 8 gols sofridos, 50,4% de posse de bola, o oitavo em posse de bola, apesar de ser o 14º e 13º na tabela. É um time que consegue controlar um pouco a posse. E é o oitavo também em passes certos por jogo, com 357. 8 grandes chances teve até agora no campeonato, em 13º também. Uma coisa que me chamou a atenção, né? Os números do Bahia quase sempre têm a ver com a colocação na tabela do time, né? Então tá alinhado, faz sentido o que o time tem em termos de estatística, em termos de números, com o que está na tabela. Exceto por alguns números que eu vou mostrar já já. E perdeu 6 grandes chances, né, dessas 8 chances criadas. Então, não foi muito efetivo. É o 18º somente em cruzamentos certos. O que pode explicar muito do fato do time não ter muitos gols. Porque é um time que gosta de trabalhar em corredor lateral, gosta de progredir pelos lados, especialmente pelo lado direito. Eu vou mostrar isso já para vocês. Mas se não é efetivo nesses cruzamentos, mesmo tendo um atacante alto como o Everaldo, por exemplo, que é um cara forte e alto, então isso acaba tornando o time pouco efetivo, né? É o segundo em interceptações, é um time que tem jogadores que interceptam bem, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. É o terceiro time mais faltoso do campeonato, com 18 faltas por jogo, e é o quarto em perda de posse de bola por partida, com 19,5. Então, ao mesmo tempo que consegue controlar, que tem uma posse de bola razoável, porcentagem de posse de bola, ao mesmo tempo também é um time que acaba perdendo um pouco a bola demais, mais do que deveria. O Vitor Jacaré é um atleta que se destaca nesse time e é um dos poucos que está aí no top 10 de algum tipo de estatística no campeonato, né? Os atletas do Bahia, de uma forma geral, não estão nos destaques individuais de estatísticas do campeonato. Mas o Vitor Jacaré está. Ele é o 10º em desarmes por jogo, com 3,5. Lembrando que esse é um atleta que faz uma ala, faz uma ala direita ali, porque o Bahia usa muito 3 zagueiros e ele acaba sendo esse ala direito. E eu vou entrar nesse detalhe também já quando eu for mostrar as imagens. Então ele também é o 8º em dribles, né? E também é um jogador que intercepta bastante. Não está no top 10 dos interceptadores, mas a gente vai ver ele interceptando aqui. Ele é um jogador bem veloz e bem atento. Quem está no top 10 dos interceptadores do campeonato inteiro é o Rezende, que é o 3º em interceptações do campeonato, e também o Gabriel Xavier, zagueiro, que é o 4º. Então são zagueiros rápidos, os 3 zagueiros, o Bahia usa sempre 3 zagueiros, e são zagueiros velozes, são zagueiros que conseguem se antecipar bem na jogada e interceptar. Aqui a gente tem um campinho, como eu falei, 3-4-2-1,
4-5-4-1, fica variando 3-4-3. O Ademir é um atleta bastante utilizado. Aqui nessa formação aqui não tem o Vitor Jacaré, tá o Cicinho como ala, mas o Vitor Jacaré quase sempre está em campo. Aqui nessa formação também a gente tem o Guioner Chaves pela esquerda. Quem joga mais é o Matheus Bahia. Aqui a gente tem o Biel como esse extremo pela esquerda, né? É um cara bastante utilizado. Ou então é utilizado esse cara aqui, ó, o Cauli. Nesse caso aqui ele está pela direita com o Biel pela esquerda. O Tassiano é bastante utilizado também, um atleta importante. E esse trio de zaga aqui joga bastante o Rezende, o Canu e David Duarte, Davi Duarte. O Rezende é um jogador que me chamou a atenção, canhoto, muito corajoso para conduzir, constrói bem, bom passe, me chamou bastante atenção. E aqui a dupla titular de alas, o Matheus Bahia e o Vitor Jacaré. O Everaldo é o centroavante, como eu já tinha comentado. E no jogo contra o Vasco, a formação foi essa daqui. Foi o jogo que eu me baseei mais para tirar as dinâmicas e as estratégias do Bahia. Por quê? Porque eu vejo amanhã o Bahia atuando de uma forma parecida como atuou em São Januário. Aí você vai perguntar, mas Rafa, mas o Bahia está jogando em casa. Mas a gente sabe que 9 entre 10, ou quase isso, perto disso, times da Série A, quando atuam contra o Flamengo, mesmo atuando em casa, vão baixar o bloco, vão tentar explorar o contra-ataque. A gente sabe disso. Vamos tirar aí, talvez, a exceção do Fluminense, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, talvez mais algum outro time. Mas a gente sabe que, em sua grande maioria, os times da Série A vão, mesmo atuando em casa, jogar em bloco baixo contra o Flamengo e explorar os contra-ataques. Então, eu acho que esse é o cenário de amanhã e por isso eu quis me basear nesse jogo aqui, que é o jogo Vasco e Bahia, que o Bahia ganhou de 1-0 do Vasco em São Januário, e a formação foi essa daqui que vocês estão vendo, com o Tassiano, o Nicolás Acevedo como os dois volantes, como os dois meias, o Ademir e o Cauli como os dois extremos. O Cauli é um meia, é um meio campista, ele faz um extremo bem por dentro, bem trabalhando como meio campista. Everaldo e essa formação aqui da defesa, que é uma formação já bastante utilizada, tá bom? Vamos para as imagens, para os prints e para as imagens, para a gente poder falar um pouquinho mais desse Bahia. Bom, então primeiro eu tenho aqui alguns prints, depois a gente vai para as imagens propriamente ditas. Isso aqui é a estrutura de bloco alto, que ela vai variando um bocadinho, né? Por vezes sobe com 3 atletas para tentar fechar o corredor central, dificultar a passagem da bola e direcionar para o corredor lateral, tá? Tem essa outra estrutura aqui, que é que faz esse 4-1-4-1, faz um 5-4-1, perdão. A gente vai ter 5 na última linha. Esses 4 aqui, que são os dois extremos, com os dois volantes, e mais o Everaldo aqui, é uma outra situação que o Bahia acaba utilizando em algumas situações também, por algumas vezes também, tá? E eu também pude observar essa estrutura aqui bastante, tá? Isso aqui é bastante utilizado, que é os dois volantes um pouco mais atrás, os dois extremos fechando um pouquinho mais por dentro, fazendo essa zona de guerra, fechando o corredor central, com o Everaldo como uma ponta aqui desse pentágono, né? Então, fecha o corredor central e libera os corredores laterais, né? Induzindo o adversário a atacar pelo corredor lateral. Isso aqui é bastante presente na estratégia do Bahia, defensiva do Bahia, de bloco médio, né? Bloco alto, bloco médio. Aqui, como é que o time constrói? 3 zagueiros, os 2 volantes e os 2 alas bem abertos. O Matheus Bahia nem está aqui nesse quadro, ele está mais espetado, mais avançado no campo de jogo. E quem está aqui, ó, vou até mexer aqui, me mexer aqui, olha só, é o Vitor Jacaré. O Vitor Jacaré acaba vindo baixar muito aqui para construir, eu vou mostrar isso para vocês já melhor, para poder se associar com o próprio Ademir. Aquele mesmo Ademir que era do Atlético Mineiro, um extremo, canhoto, bom jogador, driblador, ele vem baixar muito para ajudar a construir com o Vitor Jacaré fora e ele um pouco por dentro, né? Então o Vitor baixa um pouquinho para poder ajudar nessa construção. Aqui, mais um print que é o escanteio de pé aberto. O Cauli, quando está em campo, bate esse escanteio dos dois lados. Ele é um cara que pega bem na bola, ele é destro. E ele acaba batendo esse escanteio lá pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo, vamos dizer, né? Pelo lado direito de ataque do Bahia, de pé direito. Então, é um escanteio de pé aberto. Por que eu coloquei isso aqui? Porque o Flamengo tomou 2 gols de escanteio de pé aberto recentemente. Então, tem que ficar de olho, né? Para poder não sofrer esse tipo de gol de novo, né? Bom, agora então a gente vai para as imagens e a gente vai poder confirmar algumas impressões que a gente teve aqui no sprint e ver mais umas dinâmicas com a bola de fato rolando, com as imagens acontecendo. Aqui a confirmação desse 4-3-3 que a gente vê, desse 5-2-3, né, a última linha com 5, e 3 atletas mais avançados
bloqueando esse corredor central e direcionando para fora. Só que às vezes essa chegada desse bloqueio no corredor lateral, como está destacado aqui, demora um bocadinho, especialmente se for o Caule jogando. Tá? O Biel me parece um pouco mais dinâmico em relação a isso, mas é uma possível vulnerabilidade do Bahia que o Flamengo pode se aproveitar. Demora para chegar essa pressão aqui nessa bola quando ela entra em corredor lateral. A bola fica descoberta. E aí, com bola descoberta e a última linha avançada, você tem espaço nas costas. E aí você tem essa situação aqui, ó. Que pese o fato de ser uma forma como o Flamengo não gosta muito de jogar, às vezes acho que é necessário o time se adaptar ao adversário, né? Entender que essa é uma vulnerabilidade e talvez tentar explorar. Não me parece, como eu falei, uma forma como o São Paulo gosta de atacar, de sentir o jogo, ele prefere controlar mais a posse e ir chegando, trocando passes, mas para mim ficou bem claro observando o time do Bahia que essa é uma vulnerabilidade e, enfim, acho que o Flamengo pode pensar na possibilidade de explorar. Isso aqui quase que deu um gol, né, do Alex Teixeira. Aqui a gente vai ver o Vitor Jacaré interceptando. Como eu falei, ele não está entre os líderes de interceptação no campeonato, mas me chamou a atenção, especialmente nesse jogo, que como ele é um cara dinâmico para interceptar, para ler as intenções do adversário. Que mais uma vez a gente vai ter uma situação, aqui uma situação de transição, que realmente a bola fica descoberta porque é um contra-ataque. Mas mais uma vez a gente vai ver a última linha do Bahia deixando o ataque do Vasco receber nas costas. E aqui, em transição, é uma situação que dá para o Flamengo tentar se aproveitar, porque a gente vai ter o Gabigol em campo, né? Então, dá para entender o Gabigol fazendo isso aqui, por exemplo, esse facão para tentar atacar. Aqui, a forma como o Bahia constrói, o Bahia sai muito por esse lado direito, como eu já tinha mencionado, com o Vitor Jacaré, com os volantes vindo também baixar, e o Ademir vem por dentro, um pouquinho mais por dentro, aqui, ó, para poder ajudar a construir. O Jacaré é bom em esconder essa intenção do passe, joga no Ademir, e o Ademir vem tentar se associar com o Jacaré, ou então joga essa bola mais pelo corredor central, para poder construir. O time do Bahia constrói com bastante atletas, tem dinâmicas para construir, e o Flamengo tem que estar bastante atento nessa subida do bloco, para não ser surpreendido. Então o Ademir aqui, no caso, vai tentar jogar de novo no Jacaré, e essa é uma dinâmica bastante utilizada pelo time do Bahia. Se o Flamengo, aqui no caso do Flamengo, em relação à diferença do Flamengo para o Vasco, é que o Flamengo sempre tem um atleta com o pé na linha lá, que no caso é o Wesley, né? Se não tiver ninguém espetado lá, o Bahia consegue saltar pressão nesse corredor lateral aqui. Se tiver, aí fica uma situação diferente. Quando há esse salto de pressão aqui, é importante que esse atleta faça exatamente isso aqui que o Pumita fez. Perfila para fora, joga para dentro e tenta usar o apoio. Essa também é uma vulnerabilidade possível do Bahia. Esse tipo de situação aqui que a gente acabou de ver. E é uma situação que o Flamengo gosta de utilizar. E aí o Pedro vai fazer falta, né, nessa bola aqui, né? Nessa bola aqui. Que ele pode fazer esse pivô aqui ou ser esse cara para finalizar, né? O Flamengo não vai ter muitos atletas para usar esse tipo de dinâmica no sábado. E aí, de novo, né, a demora do Caule para cobrir essa bola de novo entrando nas costas, tá? O Bahia gosta de usar bastante essa bola longa no Everaldo, o atleta forte. Então, quando sai de tiro de meta para construir, gosta de usar aquela dinâmica que eu mostrei ali pelo lado direito com o Jacaré e com o Ademir. Quando a bola já está em jogo e se sente pressionado, não pensa duas vezes e usa a bola longa no Everaldo, que é atleta forte nesse apoio. E aí o Flamengo tem que estar bastante atento em relação a essa primeira bola e essa casquinha que ele vai dar, porque o Ademir sempre se aproxima para poder se aproveitar, tentar pegar essa segunda bola já nas costas. E é uma situação que a zaga do Flamengo tem que estar bastante atenta para não ser surpreendida. Aqui o escanteio, quando o goleiro Marcos Felipe fica com a bola, ele já aciona ou o Jacaré, aqui nesse caso aqui o Jacaré acionado em transição, ou o Ademir, ou se tiver o Biel em campo, pode ser o Biel do outro lado também, que é um atleta muito rápido. Já aciona aqui o Jacaré. O Jacaré é bastante utilizado pelo time do Bahia, seja em transição, seja em construção, seja até em último terço também. Por quê? Vou mostrar agora. Ó. O Bahia também gosta de fazer essa bola longa aqui. Ó. Essa é uma situação que o Flamengo precisa estar atento, né, dessa bola longa, para tentar gerar vantagem posicional, tentar gerar vantagem cinética e numérica também, superioridade numérica. Esse tipo de dinâmica aqui. Ó. E aí o Ademir recebe aqui aberto e o Jacaré por dentro. Eles fazem muitas essas permutas de um por dentro, outro por fora. Quando está dentro, outro está fora, e eles se entendem bem nesse tipo de dinâmica, e é preciso estar bem esperto, bem atento a isso, para não ser pego de calça curta.
Quando o Flamengo tiver com alguém com o pé na linha aqui, como está nessa situação, o Flamengo deve ter alguém ali, porque o São Paulo tem gostado de usar esse tipo de situação, aí fica esse espaço aqui. Aí não tem aquele salto de pressão que eu acabei de mostrar. Fica esse espaço aqui e aí é possível receber essa bola aqui e avançar, ou conduzindo, ou tentando essa diagonal longa do outro lado para achar, para balançar o bloco, para tentar achar do outro lado, ou então ainda é possível também conduzir e achar no apoio, ou diretamente o cruzamento na área. Tá? Então é isso aqui, ó. Legal? Bom, gente, já falamos então desse jogo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acham que vai vir de escalação do Flamengo. O que vocês acham que o Flamengo vai fazer em termos de escalação? O que o São Paulo vai trazer para esse jogo Flamengo e Bahia na Fonte Nova? Tá bom? Comenta, se inscreve no canal, deixa o like, tá? E é isso. Obrigado mais uma vez pela companhia, obrigado pela audiência. Tamo junto e aquele abraço. Fui.